por conta de tratarmos da morte, por tratarmos, né, da vida após a morte, da comunicação com os espíritos. Então, pode ser que muitos venham por curiosidade, pode ser que a gente tenha alguma demanda diferente do que normalmente a gente tem do estado que nós estávamos. Então, como é que a gente vai tratar isso, né? Quem vem pela primeira vez? Então, começa desde a recepção, né? Aquelas pessoas que estão ali na porta, que têm a sua importância, que é isso que a gente falou, que já está criando uma primeira impressão, e que se a gente consegue colocar um sorriso no rosto, se a gente consegue tirar a sisudez de um centro espírita, ou de todas as casas religiosas, né, que a gente vai, que sempre tem aquela coisa sisuda, aquela coisa pesada, que a gente sempre discute, que o Ricardo sempre fala sobre isso, né? Nós não precisamos disso. Nós temos muita alegria, e as pessoas sentem essa alegria, principalmente, eu reputo, quando nós trabalhamos na barraca, né? Quando a gente está ali do lado de fora, a alegria que a gente tem fazendo aquele nosso trabalho, né? Nos confraternizando, desenvolvendo, trabalhando, às vezes de forma muito dura, mas fazendo com muita alegria. É a mesma coisa quando a gente vai para dentro, quando a gente vai para os nossos trabalhos espirituais. A gente tem que ter uma recepção muito, muito acolhedora, muito alegre, porque assim, as pessoas estão indo, elas estão buscando alguma coisa. Eu acho que a ideia principal da recepção é essa, é que todos nós possamos participar disso, que todos nós prestemos atenção nessa questão. Vou levantar aqui um caso que é bom para a gente esclarecer, a oportunidade que a gente tem de esclarecer. Nós temos muito prazer, nós, da Sociedade Paulista, nós temos muito prazer de nos encontrarmos. E aí acontece muito isso, principalmente na segunda-feira, que é um dia de reunião pública. A gente parar na porta e ficar conversando, e tem uma pessoa plantada que está chegando pela primeira vez, e a gente não prestar atenção nisso, né? Isso a gente tem que começar a prestar muita atenção. Eu sei o quanto é gostoso a gente estar conversando, reencontrando alguém que a gente está há algum tempo não vendo, né? Mas é fundamental que a gente olhe para quem está entrando, e preste atenção nisso, né? Dê essa atenção, porque ninguém quer entrar em nenhuma casa, em nenhum lugar, e se sentir ignorado, e se sentir invisível com relação, né, com relação às pessoas. Então, fica aqui uma dica para todos nós, assim, de uma atenção diferente que nós temos que ter para olhar para as pessoas que não conhecemos, principalmente a que nós não conhecemos, porque essas é que a gente tem, né, uma preocupação de fazer com que a nossa casa receba de uma maneira adequada. E aí a gente vai também pensar que, assim, como todos nós fazemos parte desse atendimento fraterno, eu gostaria de levantar algo importante, os cuidados preliminares que todos nós devemos ter com relação a isso. Eu sempre falo, né, para o pessoal do meu curso, para todo mundo que me conhece há algum tempo, aí do SPI, que aquele dia, né, o dia que eu me dedico para ir ao centro, é aquele dia que acontece tudo. E aí a gente começa a perceber, né, o que é essa nossa relação espiritual. Parece que as coisas dão errada, parece que... Então, o fundamental é que a gente acorde, né, nesse dia. Se eu vou me dedicar segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta, no sábado, seja lá o dia que for, eu tenho que me preparar, eu tenho que começar o dia elevando o meu espírito, entendendo que o preparo meu, a forma como eu me preparo, vai ser fundamental para o desenrolar do dia e da noite, daquilo que eu vou fazer dentro do centro espírita, ou amanhã, quando quem trabalha no sábado. Digo sempre isso, assim, preparação é o óbvio que eu vou falar, mas assim, seria fundamental que fizéssemos todos os dias. Mas nesse dia em especial, que a gente preste muita atenção nisso, né? O quanto a gente é influenciado, o quanto a gente tenta sair do eixo por questões muito pequenas. Então, tudo isso, a preparação, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com ela. A outra coisa é a postura corporal, que, como eu disse, não é só a postura corporal, é aquele sorriso, aquela alegria no coração de estar lá, de estar presente, de estar indo no centro espírita. Porque o que eu penso assim, é que a gente precisa começar a se libertar de, se nós estamos indo por obrigação, por uma questão religiosa, que possamos abandonar essa ideia e que possamos ir lá para fazer a nossa transformação espiritual. É como se fôssemos ao médico, ao psicólogo, aonde eu vou buscar a minha espiritualidade? Em que lugar que ela está? Como que eu posso fazer com que ela se amplie?
Esse é o lugar, né? Esse lugar de encontro, onde a gente vai fazer troca, onde a gente vai fazer estudos, onde a gente vai fazer, vai ter relações importantes. Então, a gente diz, né, a postura corporal, ela tem que estar nesse lugar da nossa vontade, do nosso desejo. Acho que isso faz sentido para todo mundo, né? A terceira parte, né, de cuidados preliminares é que quem está fazendo tanto a parte de recepção quanto de atendimento fraterno, a gente tem sempre aquelas perguntas de aproximação. Se a pessoa é do bairro, se é a primeira vez que ela está vindo, quem que ela conhece, quem que indicou, se foi porque ela passou na porta. É muito importante que a gente ache, procure eixos de conversa com essa pessoa, né? Isso é o acolhimento. Isso é o acolhimento mais simples, da maneira mais fácil e mais entendível, né? De uma maneira geral. E a motivação, como eu disse, que faz parte dessa postura corporal. Você vai porque você tem vontade de ir. Não vai, putz, hoje é dia de ir ao centro. Ai, meu Deus, tá chovendo. Tem o final da novela. Tem isso, tem aquilo. Você está sempre arrumando motivo para não ir. Pense direito na sua espiritualidade. Repense a sua espiritualidade. Não tem problema. Acho que cada um está no seu tempo, cada um está no seu momento, cada um tem que buscar a sua motivação. Porque aí você vai espargir, você vai emanar alegria quando ali estiver. A gente tem que ir por essa alegria, por essa motivação interna nossa, e não por outra motivação, porque meu pai pediu, porque minha mãe quer, porque se eu não fizer isso, eu me ferro, sabe? Essas coisas todas que a gente tem, essas bobagens. E aí a gente começa efetivamente no atendimento, né? Então, eu vou dar uma pincelada para vocês, que não é um curso de atendimento. O que eu queria, efetivamente, é que todos vocês tivessem consciência de onde está o atendimento fraterno dentro do centro espírita. Van, acho que o teu microfone está aberto. Não, não é o meu. Não? Então, vou fechar aqui, ó. Tá. De todo mundo. Fechei o seu. Estão me escutando? Faz assim, Van. Tá. Tô te vendo, Van. Então, eu queria muito que vocês tivessem esse entendimento geral, assim, um pano de fundo interessante, para que vocês se motivassem a começar a se preparar para que em um determinado momento vocês possam fazer o atendimento fraterno. Então, vamos lá, esses 3 eixos do atendimento, quais são? Que a gente fala que são perguntas, elementos básicos que a gente vai estar buscando nesse atendimento que nós vamos fazer a qualquer pessoa que se aproxima do centro, tá? Então, essa é a pergunta-chave, a pergunta que vai desencadear as outras todas. Você não vai perguntar, é só essa investigação que você vai fazer. O que motivou a procurar a casa espírita? E aí você vai encontrar diferentes pessoas, diferentes personalidades. Pessoas que são muito falantes, que falam bastante, e pessoas que falam muito pouco. Mas tudo que você perguntar tem que estar dentro dessa motivação, desse elemento motivacional dele, de por que ele está indo lá. E aí a gente vai discutir, a gente vai falar sobre várias possibilidades. Dentro dessa possibilidade da motivação, você vai perceber que existem algumas coisas importantes. As emoções e os sentimentos que estão por trás dele. E aí eu queria desmistificar um pouco essa questão de emoções e sentimentos. Então, a primeira coisa emoção é algo químico, é físico, e sentimento é algo construído pela pessoa. Então, eu queria muito que vocês prestassem atenção nisso, porque, assim, vai mudar muita coisa. Quando você fala de medo, você vê um leão na selva e você sente o medo, você vai jogar aquela endorfina, aquilo tudo, você vai ficar processos químicos dentro de você que vão te trazer esse medo e você vai suar, sudorese, vai trazer, fisicamente vai trazer. Então, nós só temos 4 emoções básicas, né? Algumas literaturas dizem 6, outras 7, mas eu vou ficar com essas 4. E é fundamental que vocês entendam isso, que é tristeza, frustração, desculpa, depois eu falo de quais são as 4 aqui, mas são essas aqui, ó. Tristeza, alegria, raiva, e falei de 4, né? Alegria e medo, tá? São só essas 4. Então, e o resto são sentimentos. O que é isso? O que acontece? Você pode trazer o medo,
que eu falei antes. Eu começo a cristalizar, e aí parece que de todos os animais eu tenho medo. Aí eu começo a cristalizar isso é meu racional que está fazendo. É uma história minha, são os meus sentimentos que estão começando a trabalhar. E aí tem campos neurais que vão fazendo um caminho de que tudo que eu vejo, todo animal que eu vejo, eu crio medo, eu tenho medo. Então, a gente tem que prestar atenção muito, porque assim, muitas criações, muitos modelos mentais são criados a partir de algum fato em si, onde as pessoas criam sentimentos que nem sempre são sentimentos verdadeiros, porque foi de uma determinada emoção que verdadeiramente trouxe a ele um medo muito grande e que isso fez com que ele cristalizasse algumas questões que não são verdadeiras e que aí a gente tem que desconstruir. E tem várias formas de fazer essa desconstrução, que não é o caso aqui do a gente ver, mas é bom que vocês entendam isso, né? Que tem maioria das pessoas que a gente vai encontrar, nós vamos ter ali sentimentos que eles são confundidos porque eles são praticamente cristalizados, ou seja, são monoideias. As pessoas repetem sempre aqueles sentimentos porque isso está no campo racional. Aí ele passa a acreditar que aquilo é verdadeiro, que ele é assim, ele é desse jeito, as coisas acontecem desse jeito. E aí tem um caminho a ser percorrido. E a questão terceira, nesse eixo, que a gente vai prestar muita atenção para ver se conseguimos, né, olhar se não é a parte sentimental, pode ser a parte orgânica, que é uma parte mais sensível, que é de doenças, essa coisa toda, que a pessoa tem já no campo físico alguma coisa, às vezes também o próprio distúrbio mental, que é desse campo das emoções, às vezes econômico, e às vezes ela está indo buscar um esclarecimento, basicamente, sobre um esclarecimento, ou ele tem culpa por alguma coisa, por fato dele não frequentar a religião, por uma série de coisas. Então a gente vem, isso é só para que a gente entenda que está ali, nesses 3 eixos, a maioria dos nossos atendimentos, eles vão por esse caminho. Tem muito mais, mas aqui vai caber só isso. Eu vou falar de algumas motivações também, além dessas que a gente tem, desses eixos de atendimento, que é uma coisa que a gente vai prestando atenção, e eu vou falar para vocês, no final, de uma metodologia que o grupo de quarta-feira começou a desenvolver, está 1 ano e meio praticando, e agora a gente quer botar isso em prática para ver o quanto tem consistência, aderência, né, a um atendimento um pouco mais profundo, temas mais ligados às necessidades que a gente vai encontrar no meio do caminho. Eu vou falar sobre isso. Eu estou falando muito rápido, pessoal? Faz assim. Van, tá bom? Tá bom, não tá? Tá. Se passar muito rápido aí, vocês me avisam. Então, eu vou falar de algumas motivações para vocês, só para deixar mais claro. Então, as pessoas podem chegar até nós por conta de distúrbios do sono, relacionamentos familiares, né, ou de trabalho, desemprego, perda de um ente querido, doenças, aperfeiçoamento espiritual, culpa estrutural. O que é culpa estrutural? É a questão que é católica, que tem uma formação católica, e o fato dela não estar frequentando nenhum templo, que ela não se identifica, então ela vai procurar uma religião. E a gente tem que estar preparado para receber essas pessoas, para saber como conduzir esse tipo de pessoa. Só tem essas motivações? Não. Tem uma série de outras motivações que a gente pode citar, né? As de ordem psíquica, as de ordem espiritual especificamente, ou seja, aquelas pessoas que estão indo por conta de fenômenos físicos que acontecem na casa, por processos de obsessão, tem outras tantas. Mas essa a gente trata de uma forma um pouco mais especial. Aqui está o bojo da maioria, né, das motivações pelas quais as pessoas vão até o centro espírita, tá ok? Então, o que a gente tem que dizer é que na nossa cultura, de uma maneira geral, a gente não sabe ainda partilhar a nossa alma. A honestidade emocional é algo muito difícil de nós encontrarmos entre nós. Eu estou falando aqui Sociedade Paulista de Estudos Espíritas. Entre nós é muito difícil a gente encontrar honestidade espiritual. Os espíritas, de uma maneira geral, parece que eles têm a obrigação, e os religiosos, de uma maneira geral, de dizer assim, tá tudo bem, tá tudo bom. Parece que eu não posso ter sentimentos ruins no meio do caminho. Sabe? Que eu não posso ter algumas emoções que efetivamente me trouxeram raiva, que me trouxeram medo, né? Acho que assim, faz parte do jogo, de não tá na sua plenitude.
E a gente precisa começar a trabalhar isso, né? Cada um de nós, como sociedade, pensar nessa honestidade emocional como algo importante, né? E partilhar um pouco mais a nossa alma. Para fazer atendimento fraterno, eu primeiro preciso aprender a ser atendido para depois atender. Se eu não faço isso, se eu não tenho essa chance, é que nem o psicólogo. Não dá para você ser um psicólogo se você não passou pelo psicólogo. É muito difícil. Você tem que aprender a ver quais são as técnicas que são usadas, de que forma são usadas, e para isso a gente tem que começar a se despir de um monte de coisa, porque as dores humanas são dores humanas. Elas só são diferentes, não são maiores e nem piores, não são nem menores, nem melhores, nem piores, nem maiores, nem menores. São dores humanas. Cada um tem a sua história a ser cumprida. E todos nós, como um mundo de provas e expiações, nós estamos aqui, né, aprendendo, buscando aprendizado. Esse é o caminho mais fácil, quando a gente pega aqueles sentimentos. Ou seja, quando eu passo por uma dificuldade qualquer, por uma raiva, por um medo qualquer, por uma tristeza qualquer, quando eu vou buscar esclarecimento, quando eu vou buscar alguma coisa que me dê clareza, fica tudo mais fácil. Mas para isso eu preciso ter honestidade emocional, me conhecer, ter um autoconhecimento maior. Ok? Então, vamos falar do atendimento mesmo, né? A gente precisa, no atendimento fraterno, ter isso que eu estava dizendo, né? Nossas dores precisam ser conhecidas enquanto espíritos encarnados. Se nós não conhecermos isso, se nós não tivermos esse conhecimento das nossas dores, né, a gente vai perder muita coisa. Muitos de nós não são capazes de dizer o que o coração deseja e vivem assim, assolados pelo medo. Então, o que a gente faz? A gente precisa aumentar a nossa confiança, né? E a confiança de quem nós estamos atendendo, a nossa e de quem a gente está atendendo. E sempre tem que começar por nós. Nós temos 4 forças que são fundamentais. A gente não pode esquecer, em hipótese alguma, que eu chamo das forças da F, né? As forças do atendimento fraterno. Quais são essas 4 forças? Óbvio que se a gente estivesse presencialmente, eu ia fazer essa pergunta, todo mundo sabe do meu desejo de dialogar, de conversar, e assim, quais são essas 4 forças, gente? Agora eu não vou perguntar, porque a gente está com o tempo contado e corridinho, mas, né, eu tenho certeza que boa parte de vocês, o primeiro ia matar na hora, né? Sem sombra de dúvida. Que é o quê? É o respeito ao livre-arbítrio. Ou seja, a primeira coisa, a primeira força, assim, você está fazendo um atendimento a um familiar seu, um amigo seu, a uma pessoa, ou alguém que nós estamos atendendo no centro espírita, a primeira coisa é essa, é respeito ao livre-arbítrio. O que é o respeito ao livre-arbítrio? Esse espírito é um espírito único, é um espírito que está com a sua história. Ele tem, né, algo que ele está tentando desvendar, e a gente precisa respeitar. Não me interessa de onde ele vem, quem ele é, de como ele vive ou deixa de viver, as disfunções que ele tem, não interessa. O que interessa é que a gente precisa ter um respeito profundo à história que essa pessoa está construindo enquanto espírito encarnado aqui. E aí vai um recado muito bom, que assim, independente daquilo, né, que ele tenha feito, ou que tenha acontecido na vida dele, o mais importante é você perceber que ele está na sua frente, que ele tomou uma atitude de estar ali, junto de você, de desejar, de alguma maneira, conversar com você. Se você não tem esse respeito, eu acho assim, a primeira coisa, se você tiver preconceito, se você tiver algum tipo de dificuldade de lidar com algum tipo de espírito, né, se prepare melhor, não se inscreva para fazer um curso de atendimento fraterno, né, acrescente mais elementos da sua vida espiritual, faça mais trabalhos com você mesmo, vá procurar, às vezes, a própria psicologia, pessoas, vai trabalhar outros elementos, porque, assim, o respeito, eu reputo como a primeira força e uma das mais importantes na minha concepção. Óbvio que são forças, e a gente vai falar assim, são 4 forças que as 4 para mim são muito importantes, né? Não tem uma mais importante que a outra, mas o livre-arbítrio eu acho que é fundamental a gente ter, porque é a nossa liberdade, né? É a liberdade de aceitar qualquer religião, aceitar qualquer opção sexual, não interessa. A gente tem que trabalhar com isso com todas as forças possíveis.
A segunda força que a gente tem é da escuta, a escuta ativa. Eu coloquei escuta ativa porque eu não coloquei empatia, porque eu acho que todo mundo está falando muito de empatia, eu prefiro falar um pouco de escuta ativa. Esse capítulo escuta ativa, a gente está montando um curso, né, quando voltarmos, de comunicação não violenta, e a gente vai falar muito sobre isso. Por que a gente quer, fundamentalmente, a escuta ativa? Que simplesmente ouvir a pessoa, sem nenhum tipo de prevenção, sem falsos pudores e sem pressa, uma continuidade daquilo que eu estava falando do livre-arbítrio. Mas eu quero falar de escutativa de um outro olhar. A escutativa não é simplesmente ouvir a pessoa. A escutativa, no nosso caso, né, enquanto espíritas, e enquanto todas as pessoas que buscam a escutativa, é tentar escutar desta parte do meu coração. Se eu não conseguir escutar a partir do meu coração, aqui está o meu racional, o meu campo mental está o meu racional. Eu estou fazendo julgamentos e inferências dessas pessoas. Se eu estiver fazendo atendimento aqui do meu coração, vocês estão me vendo? Sim ou não? Ou só estão vendo minha tela? Estão me vendo? Tá. Então, o que é legal é que se vocês estão entendendo, assim, você está fazendo daqui do seu coração, você está dando chance para o teu campo intuitivo. Porque você está liberto, você está livre da sua racionalidade, da sua escuta simples. A escutativa, ela permite que você faça essa conexão com o coração de quem você está atendendo. E se isso acontecer, o fenômeno acontece de que os espíritos vão te ajudar a conversar de uma forma mais fácil, mais leve, mais tocante e menos racional. Então, a escutativa ela vem deste lugar, né? Na minha opinião, é o fundamento disso. A gente chama de escuta compassiva também, que é você ter essa compaixão pelo com o outro, essa vontade. Opa, caiu aí? Alguém iniciou um compartilhamento. Compartilha de novo, Marcelo. Sua apresentação saiu. Tá. É que alguém tocou no compartilhamento e saiu o meu aqui. Ok. Muito bem. Então é isso. A escutativa é esse ponto que eu gostaria de colocar para vocês. Por isso a gente não pode ter pressa, a gente tem que ter muita calma, muita tranquilidade, muito preparo antes de chegar ao centro, né, no dia todo, para poder fazer isso de uma forma natural, sem sofrimento algum. Deixa eu só colocar aqui para a gente... Tecnologia é tecnologia, né, gente? A gente não pode brincar com ela, né? Ótimo. E a terceira força, que é complemento de todas essas, é suspensão do julgamento, né? Então, isso está claro desde o primeiro momento em que eu falei da primeira força, né? Desde a primeira força, que é livre-arbítrio, né? O respeito ao livre-arbítrio. Então, a suspensão do julgamento é entendimento, um tranquilo entendimento do drama, do embaraço que a pessoa está externando. Ou seja, deixando claro que não tem nada de anormal naquilo que ele está contando. Somos humanos e estamos errando de uma forma ou de outra. Estamos cometendo os nossos erros. O que importa é que nós estamos buscando a nossa elevação para que a gente diminua, a gente consiga, de alguma forma, entender por quê e como eu posso, de alguma forma, trabalhar essas minhas dificuldades que eu estou tendo nessa encarnação. Essa é a parte difícil. A nossa mente, ela sempre está, né, quem faz isso, que está conversando muito, que gosta de conversar, ela está sempre em julgamento, né? Principalmente quando a gente faz o silêncio da escuta. E a gente não está, na maioria das vezes, a gente não está simplesmente entregando as nossas energias ao outro. A gente está tentando inferir, fazendo algum tipo de julgamento ou pensamento sobre por que aquilo está acontecendo. Então, é um exercício constante, diário, para chegarmos num estado de total suspensão. Não fazer nenhum tipo de inferência, esperar com que a pessoa conte a história por completo, porque é uma visão dela, é uma história dela, é um jeito que ela está contando. Nós, obviamente, vamos tentar olhar por outros prismas, né, por outros aspectos, para que ela possa ter clareza
ao longo do tempo, né, da sua descoberta, ficar mais fácil de entender tudo que ela precisa trabalhar nela mesma, tá ok? E o quarto ponto é um convite. A quarta força que eu vou colocar é o convite que a gente vai fazer, que é a nossa manifestação da fé. Ou seja, no atendimento fraterno, você tem o primeiro ponto, que é a escuta, né? Você vai escutar, você tem lá a pergunta do porquê que ele veio até aqui, e essa pergunta ela vai desencadear todo o seu entendimento da dor, daquela dor humana. E isso vai ser fundamental para o próximo passo que a gente vai fazer. E o convite, né, é expressar, né, com a amizade que a gente quer ter, o carinho que a gente quer buscar e a compreensão e as ofertas que a gente tem para fazer a ela. Ou seja, e tudo isso que a gente está preparando vocês, essa questão do centro espírita, o novo espírito que a gente está trabalhando, é para isso. É para que a pessoa entenda que nesse centro, nesse novo centro, a gente tem agora a possibilidade pública para a pessoa que vai só para receber o passe, para escutar uma palestra e receber o passe, mas ela tem também uma possibilidade de ir receber o atendimento fraterno nesse mesmo dia, mas ela pode ir na terça-feira para não só receber um passe, mas receber um passe intuitivo e ter mais outros elementos, outras ferramentas ali para começar a descobrir a sua própria espiritualidade. E aí tem os dias de estudo, que é também terça-feira, onde ela pode trabalhar mais a parte de filosofia e ciência, na quarta mais ciência e filosofia, e na quinta as obras básicas, né? O entendimento básico, e também aí com outras possibilidades mediúnicas. É isso, a gente tem que ser muito claro no convite, por exemplo, qual é a porta de entrada? A porta de entrada sempre é segunda-feira, e o nosso trabalho, né, a trilha que a gente vai percorrer com as pessoas da casa e fora da casa, é sempre terça-feira, é o dia onde a gente dá uma atenção plena, onde a coisa é um pouco mais intimista, onde a gente tem lá uma possibilidade de atender praticamente um por um a um. Ok? Então é isso. De tudo que nós estamos falando, o que fica, né, nesse caminho todo. Que o atendimento fraterno é, sem dúvida alguma, a terapia do amor. A gente não pode esquecer disso. Nós estamos trabalhando essa terapia do amor. Você quer aprender a amar de verdade, é suspender o seu julgamento, é ter consciência de escuta plena, de escuta ativa, compassiva, entender que ali tem um espírito que está sedento, sequioso para que ele possa crescer, para que ele possa ir além daquilo que ele está vivendo nesse momento. Então, a terapia do amor é a base de tudo que nós vamos fazer, sempre fizemos e vamos continuar fazendo, agora de uma forma sempre mais clara e mais aberta disso. Para isso, a gente, né, tem mais um elementozinho que a gente tem que ver sempre assim, que tem causas primárias das enfermidades. Os sofrimentos humanos, então, são manifestações dos distúrbios que vão remanescer no ser espiritual. Então, a gente tem que entender que as enfermidades, elas vão se instalar, elas são desarticuladas aos sensores emocionais. O que quer dizer isso? Nós somos seres em vibração, as nossas células estão vibrando e sendo transformadas a todo instante. Então, é importante que a gente tenha consciência, isso vem do Dr. Sérgio Felipe, né, das minhas incursões, e principalmente das incursões hoje do Ricardo, dessa ideia de que a gente tem, sim, né, análises mais profundas, principalmente daquilo que a gente chama de causa raiz das enfermidades. Então, hoje a gente está muito mais preparado, né, para atender, para perceber que a gente pode ajudar de outras maneiras, além da parte mediúnica, fluidoterápica, nos aprofundando naquilo que nós chamamos da parte de esclarecimento. É trazer mais esclarecimento, trazer mais clareza às pessoas que chegam ao centro, tá? Para chegarmos a essa ideia da causa raiz, né? E, normalmente, essa causa raiz, a gente quer sempre achar que isso pode ser de vidas passadas, mas pode ser nesta vida. A gente tem muita coisa que está acontecendo agora, que está se desencadeando nesse instante com alguns espíritos. Então, não é tudo que está em vidas passadas. Óbvio que a gente tem uma visão de planejamento reencarnatório, que a gente sabe que as escolhas que nós fizemos e tudo mais, mas tem coisas que estão aqui
acontecendo nesse instante, nesse momento, é que a gente precisa, de alguma forma, resolver, porque o próximo passo, esse sim pode estar lá atrás, né, em vidas anteriores. Então, assim, vamos começar a pensar, não é todo mundo que veio numa família que a gente tem resgates, etc. e tal. A gente precisa começar também a desmistificar isso e entender que o plano reencarnatório, ele tem sua base no passado, né? Mas fundamentalmente o que você vai escolher, as escolhas que você está fazendo agora, e as escolhas são pessoas que estão sendo colocadas na sua vida que vão ser determinantes para o teu futuro. São pessoas que vão te ensinar, às vezes, algumas coisas, né, que você não suporta, que você não aguenta, e que vão ser determinantes para o seu futuro, nesse progresso seu da vida. Ok? Se eu fui confuso, depois vocês me cobrem, que eu tentarei ser mais claro. Então, eu vou colocar aqui um caminho prático daquilo que nós fizemos, da experiência que nós fizemos com o atendimento. Então, isso eu vou colocar para vocês, para que vocês façam uma avaliação, entendam que a gente fez 1 ano e meio esse trabalho, nós fizemos com todos os estudantes, né, do grupo de quarta-feira, com a maioria deles, não foi com todos, e a gente, né, todos experimentaram ser tratados e todos experimentaram tratar. Então, todo mundo passou por esse processo para que pudessem ter mais clareza do que venha a ser o atendimento fraterno. Então, vamos descortinar o que foi feito a partir disso. Então, esse é um caminho prático e teórico que a gente construiu, né? E o papel do convidado, vocês vão entender, a gente vai estar convidando as pessoas que querem fazer o curso, né, na formação de novos atendentes, e esse vai ser o papel que vocês, esses novos atendentes, vão fazer nesse caminho. Então, o primeiro passo, né, nesse processo metodológico que criamos, teórico que criamos, é escutar. Então, você vai ter uma pessoa que faz o atendimento fraterno, são 4 pessoas que estão fazendo, eu, o Ricardo, o Bruno e a Ana, às segundas-feiras. Terça-feira tem o Ricardo, quarta-feira tem eu, e quinta-feira tem o Bruno, na terça tem a Ana também. Então, a questão é, e no sábado tem o Ricardo, todo mundo vai poder atender, todo mundo, mas o que a gente quer, o que eu acho interessante, é que a gente aprenda metodologicamente como funciona isso. Então, o atendimento nessa dupla, o convidado, essa pessoa que está em formação, ele vai anotar o atendimento, ele vai ter, e a gente vai explicar como é que vai fazer isso, de que forma é feito isso, na hora do preenchimento do quadro. Depois que faz esse preenchimento, essa escuta, esse atendimento, a gente faz uma conversa. Então, as 2 pessoas que estão ali, né, após esse atendimento, quais foram as dores que nós levantamos, o que não foi esclarecido, o que a gente pode melhorar, o que a gente teria que perguntar. Então, a gente deixa algumas lacunas para as pessoas entenderem que precisa de mais coisas, né? E aí nós vamos para o preenchimento do quadro que eu vou mostrar para vocês, né? Da dor. Ou seja, nós só fizemos uma pergunta para ele, a primeira pergunta, né? A motivação pela qual ele veio até o centro espírita, o que ele estava esperando do centro espírita. Com essa pergunta, nós vamos montar todo esse quadro que nós desenvolvemos no grupo de quadro. Saber que esse nome vai ficar entre as pessoas que estão atendendo, é sigiloso, a gente nunca vai expor esse nome, não tem por que expor, porque essa dor pode ser minha, essa dor pode ser sua, pode ser de qualquer um de nós, isso não interessa, nós estamos lá para aprender, estamos lá para estudar as dores humanas, estamos lá para servir a espiritualidade, e não a nós mesmos, não a nossa vaidade. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Ah, não, porque eu estou cuidando de fulano e tal. A gente não está cuidando de ninguém, quem está cuidando é o plano espiritual. Né? E os casos mais complexos, né, 5º ponto, os supervisores, nós da doutrina, a gente vai se reunir para fazer um encaminhamento desse atendimento. O que significa isso? Se tem um caso de obsessão, de possessão, um caso de efeitos físicos, o que quer que seja, isso é tratado de uma maneira diferente por nós, tá? Ok? Então, como é formado esse quadro? Só para vocês terem uma ideia de como a gente faz isso. Tá? Então, a gente pega esse depoimento e a pessoa que está anotando, transcrevendo, o que fundamenta o nosso trabalho é que é copiar as palavras
daquilo que foi dito dos atendidos, as frases que possam ser exemplos para responder às perguntas. E a gente faz assim, eu não quero, a gente não pode fazer nenhuma interpretação. Se ele falou, eu comi arroz com feijão, eu comi arroz com feijão. Aí, o que a gente não pode fazer? Ele sempre come arroz com feijão. Não, eu comi arroz com feijão. Ao tempo verbal, olha, tudo direitinho, entendeu? Porque assim, nós não temos que interpretar absolutamente nada. Esse é um exercício dos mais difíceis que nós tivemos na quarta-feira. Não é fácil para todo mundo, porque as pessoas querem escutar e não querem anotar o que foi dito ipsis literis, né? A gente usou até uma técnica de gravar, mas aí eram todos conhecidos, a gente não vai conseguir fazer isso. E aí a gente vai preenchendo esse quadro, de alguma maneira, sabe, qual é o verbo, qual é o tempo verbal que essa pessoa está usando. Isso é muito importante, entender, vocês vão percebendo isso, sim, porque ela é muito ligada ao passado, eu vou fazer isso, aconteceu isso, aconteceu aquilo, ou ela é muito assim, eu estou aqui, eu estou agora, eu estou no presente, então a gente vai entendendo o tempo verbal que ela vai falando. Trazer a reclamação, né? O que ela está reclamando? A minha relação com meu pai é aquela coisa, não tem, com o meu chefe, com o meu isso, com o meu aquilo. Então, essa reclamação está sempre centrada em alguém ou nele mesmo, tá? A posição, né? Como que ele se vê diante do problema. Então, o que a gente está perguntando aqui? Se ele está passivo diante desse problema, se ele está reativo, se ele está sendo um protagonista ou não dessa história. Como que ele está vendo essa história? Tem uma posição dele que é fundamental. E aí vem, sim, qual é a dor? Né? Aí a motivação básica pela qual ele está vindo. O que ele quer saber? E o sentimento que está por trás disso, né? O que ele está trazendo? Se tem alguma coisa que está cristalizada, que ele tem repetido muito, que ele repetiu demais, falou muitas vezes meu pai, meu irmão, meu isso, meu aquilo, e não consegue sair desse lugar, então a gente vai olhar o sentimento que está envolvendo nisso. E isso... Para que tudo isso? Aí a pergunta que vocês fazem assim, mas para que tudo isso? É só saber a dor do cara? Então, a questão aí que passa, e nessa experimentação de 1 ano e meio, nós percebemos uma coisa que é fundamental, os temas que o Centro Espírita oferece, às vezes nem sempre são temas que interessam as pessoas, né? Eles são temas evangélicos. E a gente poderia, e com esse quadro, nós começamos a perceber a importância do estudo na casa espírita. Então, nós conseguimos, atendendo 4 pessoas por vez, nós fizemos, acho que 4 rodadas ao longo de 1 ano e meio, foi muito importante porque a gente achava temas comuns daquelas pessoas que estavam sendo atendidas e nós estudávamos esse tema. Então, olha só, o que nós descobrimos é a importância para quem estuda o tema. Ou seja, o que nós aprendemos, aí depois a gente tem, né, se vocês quiserem, a gente tem depoimentos de pessoas, de que assim, elas aprenderam, às vezes, muito mais o que está sendo tratado. Por quê? Porque também é minha dor. Essa dor que eu estou estudando também é minha. Não é só de quem me trouxe a dor, de quem nós estamos atendendo. Sair, quebrar esse castelo que a gente tem é muito importante. Então, quase todas as pessoas que tiveram a oportunidade de estudar, de se dedicar ao estudo, né, depois que elas fizeram isso, assim, o estudo me ajudou muito. Não que a parte espiritual não tenha ajudado, também ajudou demais quando a pessoa foi tratada. Então, a gente tem que entender assim, que nós estamos ganhando por todos os lados, tanto na parte espiritual, quanto na parte científica, na parte mais de reforma íntima, de busca do entendimento do meu espírito aqui na Terra. Então, os temas passam a ser muito importantes. E nossa proposta, obviamente, é a partir do momento que a gente tem consciência daquilo que a gente está, dos atendimentos que nós estamos fazendo, é que a gente possa dirigir temas melhores, né, mais importantes para aquelas pessoas que estão frequentando, que estão ali em tratamento, buscando um tratamento dentro do centro espírita. Eu só vou dar um exemplo do que a gente tratou. O primeiro tema que a gente fez foi de tristeza, a gente aprendeu muito, viu muita coisa sobre isso, falando desse sentimento. Depois foi frustração, que é também sentimento, é uma emoção e daí com sentimento. Aí nós começamos a aprimorar mais e trouxemos as máscaras e os mecanismos de defesa, sempre usando
o que tem cientificamente falando sobre o tema e o que tem no campo espiritual, na literatura espírita falando sobre o tema. Então, sempre ponderando esses elementos e trabalhando isso de uma forma clara ou objetiva para que a gente não perca a noção de que estamos tratando, sim, a parte espiritual, a parte física, a parte psíquica e a parte espiritual. Essa é o nosso eixo, a nossa parte importante. Mas a gente nunca deixa de tratar, né, de falar desses três elementos para que tenhamos coerência de que somos um ser integral. Somos um espírito integrando a própria Terra, da natureza Terra. Isso faz, para mim, eu particularmente, me senti bastante energizado com o que foi feito, né, com aquilo que eu tive a oportunidade de me envolver e perceber o quanto as pessoas cresceram, mesmo de uma forma inconsciente, né? Vendo as pessoas crescerem ali, é muito interessante. Então, é um outro tipo de abordagem um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado. Isso aqui é um quadro, a gente não coloca o nome das pessoas, a gente coloca as cores, entendeu? Essas cores, depois, com o tempo, ela foi também nos ajudando a entender que nós temos certos padrões, né? Que as pessoas amarelas são sempre amarelas, ou seja, ela sempre usa... Tem muitas pessoas amarelas, que o passado e presente, né? Ou seja, a influência do passado no presente é muito grande. Já o azul, o presente e o passado, ou seja, o passado atuando no presente. E aí a gente vai entendendo, vai começando a perceber as nossas diferenças e como a gente fala, como a gente se expressa, as reclamações de cada um, aí a gente vai entender essas dores e tudo mais. Então, assim, é um quadro que vai nos ajudando, vai facilitando o entendimento de quem é aquele espírito, que espírito é esse que está ali diante de nós. Eu tenho mais 2 minutos, eu posso tomar um pouquinho d'água, né? Agora estou nos penúltimos. Tudo bem. Resumidamente, só para que a gente possa ter um resumo de tudo isso que eu falei, a gente tem 3 elementos básicos, né, nesse processo. O primeiro elemento é o pedido. O pedido é por dor ou amor. A pessoa vai lá no centro porque ela quer aprimorar, ela quer mais esclarecimento, ela quer buscar um entendimento melhor, ou se ampliar espiritualmente. Ou ela está passando por uma dor, como a gente está dizendo, a dor do luto, a dor de uma doença, o que quer que seja. Então, ela está indo lá fazendo esse pedido, né? A história até aqui é dor nessa encarnação ou pode ser em outra encarnação. Tem uma história que ela está trazendo até esse momento para nós. É uma dor e a gente tem que entender essa dor, simplesmente entender e não fazer nenhum tipo de julgamento nem nada. Esse é o pedido que a gente tem. Aí que a pessoa está trazendo para nós. E o centro tem alguma coisa para ofertar, que é tudo isso que eu estava dizendo para vocês. De como nós estamos nos preparando com esse novo SPI, como nós estamos montando e permitindo que os cursos sejam mais rápidos e mais breves, para que a gente possa incluir qualquer pessoa em qualquer tempo, né? De alguma maneira a pessoa se sinta incluída. Nesse momento que a gente faz a oferta, aí vem a parte mais importante, que é assim, é o compromisso entre as partes, ou seja, é o fechamento, né, do contrato, assim, como que a gente pode construir juntos esse caminho, de que forma nós podemos construir juntos esse caminho, que compromisso eu tenho com você e você comigo, de te oferecer o quê? E aí a gente tem todo o encaminhamento, todo esse momento de compromisso, que é o momento mais difícil de achar o caminho certo, o caminho que possa efetivamente brilhar a luz dessa pessoa dentro da casa espírita, que ela possa encontrar ali tudo aquilo que ela veio procurar. E a gente tem que, de alguma forma, não vamos conseguir isso com todos, é muito difícil, é praticamente impossível, isso não existe, mas a gente ter, assim, fazendo dessa forma, de uma forma um pouco mais metodológica, um pouco mais estruturada, eu acredito que a gente aumente a possibilidade, aumentando também o nível de escuta, aumentando, né, tendo mais gente discutindo e conversando sobre aquele tipo de atendimento. Algumas perguntas vão surgir. Assim, e se a pessoa não quiser ser atendida por duas, né? Ter 2 pessoas que ela vai ficar constrangido. A gente vai respeitar. Ok, nós vamos sempre pedir, tudo bem, são 2 pessoas que atendem, você quer só por uma, isso não tem problema nenhum.
Nada é rígido, nada é fechado, é só uma proposta que o Centro Espírita está fazendo para que a gente tenha um sucesso melhor nas nossas próprias vidas espirituais. E o acompanhamento, que é algo importante, que a gente chama da amizade que a gente cria, né? Da vontade de estar com aquela pessoa, de estar, né, de alguma forma sempre trocando com ela. Isso a gente sabe, porque a barraca é um grande elemento, né, dessa confraternização, de trazer essa pessoa para a nossa sociedade, para o nosso grupo, para que ela acrescente, para que ela nos ensine alguma coisa ali que ela tem a ensinar. Por mais simples, por mais diferente de todos nós, ela tem sempre alguma coisa para nos ensinar. Como participar? Vamos lá. Como é que a gente pode participar do atendimento fraterno? Primeiro, você tem que ter uma segunda-feira disponível. Nesse primeiro momento, a gente só vai ter 4 vagas, tá? Então, assim, ter vontade, precisa ter vontade, ter segunda-feira disponível, vai ter 4 vagas. Pode se inscrever com qualquer um de nós, com a Ana, com o Bruno, com o Marcelo, com o Ricardo. Acho que quem não conhecer, eu sou o Marcelo, então já está me conhecendo. E aí vai ter um curso de acompanhamento no período de 12 meses. Esse é um curso prático, que você vai na praxis mesmo. Você vai estar acompanhando cada um desses, não vai ser toda segunda-feira que você vai acompanhar, mas você vai estar no acompanhamento, porque cada segunda-feira vai estar 2 pessoas ali. Então, provavelmente de 15 em 15 dias, mas o convite é que você esteja toda segunda-feira para atender todo esse processo, entender todo esse processo do atendimento, né? Desde a recepção e tudo que está ali nessa apresentação que fiz e nas apresentações que a Ana fez, né, muito bem sobre a questão do passe, para que você também tenha consciência disso, da importância desse processo. O que o Ricardo vai falar, que é a parte também importante de as funções dentro do centro, ele vai ter essa explanação na próxima semana, e por aí vai. A gente tem muita coisa ainda para conversar, muita coisa para falar sobre o Centro Espírita. Então, só para deixar uns recados finais, é que o atendimento fraterno, ele tem o objetivo principal receber bem e orientar com segurança todos aqueles que buscam o nosso centro. Ele não se propõe a resolver os desafios, nem as dificuldades, eliminar as doenças, nem os sofrimentos. A gente não se propõe a isso. A nossa proposta ao indivíduo é que os meios mais hábeis para ele mesmo achar a sua recuperação. Ou seja, o que a gente propõe, e cada um de nós sabe disso, né, que é um espiriano, que gosta do SPI, que está no SPI há 5, 10, 15, 20 anos, 25 anos, é isso. Ou seja, o que o SPI te proporcionou para que você achasse o caminho da sua recuperação, você conseguisse efetivamente fazer tudo aquilo que você precisa fazer para que o seu espírito, para que a sua espiritualidade se aprimore. Então, para finalizar, a gente diz que assim, o amor é um instrumento terapêutico por excelência. O Ricardo me trouxe esse material, esse texto da Bernie Siegel sobre essa oncologista, que eu acho que resume bem o que a gente está falando. Ela diz assim: para mim, o cerne do trabalho terapêutico consiste em ensinar as pessoas a sentirem e expressarem o amor. E isso, descobrir, depende da minha capacidade de amá-las e de demonstrar-lhes que são dignas de serem amadas. Então, para mim, isso resume tudo que a gente está falando, né, de toda essa terapia do amor que a gente está conversando, e finalizar com essa frase: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana.